Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectadores. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre que o nosso amigo caro Ed Carlos vai apresentar com muito louvor. E quem é Ed? Hoje é a nossa participação especial. Eu senti uma rima nesse caro Ed Carlos, né? Turma, é prazer estar com vocês mais uma vez, em mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada ilustre, né? Ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela também. É a psicóloga Helena, e ela topou vir aqui gravar com a gente e falar de alguns temas, né? Bem interessantes para todos nós. E nós esperamos que vocês curtam muito esse programa, tá bom? Helena, seja bem-vinda ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Helena. Obrigada pela apresentação ilustre, né? Você viu? Que bom, né? A gente ser ilustre em algum momento da vida. Com certeza você faz muita diferença aí, né? Eu estou grata aí pelo convite de vocês e vamos conversar de tudo aqui hoje, tá? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Helena Nunes, tá? Quem quiser acessar aí meu @, tá? Da minha empresa é Psicopersona. E aí, vocês clicam lá para ver a curiosidade, quem que é a Helena, o que que ela faz, tá? Mas falando um pouquinho aí do meu processo, da minha carreira, que vai muito de encontro aqui com o que os meninos vivenciaram a vida toda. Tenho mais de 19 anos aí na área de RH, saí de uma grande empresa ali de 55 mil funcionários na gestão, na gerência dessa liderança e passei por todas essas fases, né? Desde recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, a parte de avaliação psicossocial e hoje, atualmente tenho o meu próprio negócio, a minha clínica, a minha consultoria, que atuo com o quê? Com frentes de trabalho para empresas e também faço avaliação ali psicológica para pessoas, candidatos, diagnósticos e um pouquinho de outras coisas que a gente também faz que são solicitadas por alguns clientes. Mas eu saí desse movimento de CLT para virar, né, uma PJ, como diz, uma empreendedora, que é um risco ali, mas que eu gosto desses riscos, porque o RH dava isso na nossa vida, aquele risco, né? Então eu saí para buscar exatamente isso que eu estou vivendo hoje, muito feliz na minha carreira e galgando o meu espaço pouco a pouco. Você veio do mundo corporativo, hoje você tem a sua própria clínica. Hoje, como que é o Setembro Amarelo? Não só nas empresas, né? Mas eu creio que tem um nicho muito grande voltado para isso. Como que é esse tema na sua clínica? Tá. Primeiramente, para ficar claro para quem está assistindo, né, o Setembro Amarelo, ele fala sobre a prevenção do suicídio, né? Que é tão... que acontece tanto que talvez não esteja tanto nas estatísticas, porque nem tudo vai para as estatísticas, que fique claro, tá? Muitas pessoas se suicidam hoje diariamente no metrô de São Paulo e isso não vai. Então, só se você faz um trabalho de pesquisa, uma tese, e aí você tem acesso a todos esses dados. Mas se você for levantar por dados ali no Google, em algo desse tipo, você vai ver que o índice é alarmante já, mesmo com nem tudo computado, que fique claro. E isso pode acontecer em qualquer setor da vida, né? Óbvio que as empresas fazem hoje um trabalho muito grande porque pessoas passam 8, 10, 12 horas trabalhando. Então, isso também é um empenho da empresa reduzir isso dentro, né, do ambiente corporativo. Mas olhando para o lado clínico, hoje eu faço avaliação e essa avaliação, quando eu entendo que o candidato, né, eu trabalho com avaliação do trânsito, faço avaliação de diagnósticos, quando eu entendo que o candidato, hoje mesmo eu dei um feedback para um, tá? Ele é um rapaz jovem, com 18 anos, e um dos testes apontou um indício de depressão já forte, angústia, ansiedade, que com 18 anos isso já não é tão aceitável. E naquele teste, parece até uma bola de cristal, né, que é o tal do palográfico, que eu acho que todo mundo já fez, aquele teste lá do pauzinho. Eu falei várias coisas. Ele falou, nossa, doutora, tem uma bola de cristal aí? Não, é porque a gente estuda para avaliar isso. E aquele teste, ele é um teste projetivo, né? Um teste ali embasado nas teorias de Freud. E eu falei tudo isso para ele. Ele é um rapazinho que tá como aprendiz, atua numa empresa grande aqui da região, inclusive. Não cito o nome de nada que é confidencial. E ele saiu quase agora lá da clínica, ele me agradeceu muito porque ele tá com um desequilíbrio
Então, esse rapaz... E ele não sabia. Então, esse é o meu papel lá nesse ambiente clínico, né? Talvez dar um feedback para aquele que ele não sabe, ele sabe que tem alguma coisa que não tá legal. A família, às vezes, não tá vendo, não existe aquela alerta, mas a gente tem o nosso papel de alertar. Eu não posso ali fazer terapia com ele, que não é o meu papel naquele momento. Claro. Mas eu já alertei e disse, eu preciso que você procure um tratamento e você cuide dessa situação, que é diferente do âmbito da empresa. E isso atrapalha, né? No desenvolvimento até do trabalho, né, Helena? Sim, porque sim. E é um garoto novo, né? Jovem. Jovem. E trazendo para esse viés, você falou sobre empresa. Sim. Eu vejo bastante isso, que as empresas fazem aquele carnaval, bexigas amarelas, balinhas jujubas, só as amarelas, né? Os quindizinhos, mas... O Luiz, ele é ótimo nos detalhes, tá? Mas ele tá perfeito, é isso mesmo. Eu falo Eu dessa estou sentindo forma. que eu estou numa gravação de um programa infantil das louras dos anos 90. É todo um né? processo bem Tudo instagramável, pra ficar bonito. Então, a gente vê muita coisa do tipo, mas passou esse carnaval, na outra semana, o que tem de colaborador doente, Sim. tentando suicídio, lógico que ninguém sabe, Sim. mas a assistente social da empresa sabe ainda que empresas grandes têm assistentes sociais, mas algumas outras não têm. Nós vemos muita solicitação de demissão porque os colaboradores não aguentam mais trabalhar sob pressão. Sim. E hoje o tema maior é a saúde mental. E como que a senhora vê isso? Então, hoje existe até em paralelo, né, vou trazer aqui, desde maio deste ano foi aprovado, né, pelo governo federal uma nova prática que a partir de maio do ano que vem as empresas terão que fazer um termômetro, que é isso que a gente tem que ter, de como está a capacidade emocional dos meus colaboradores. Porque o que está acontecendo? Hoje, ele se afasta ou ele pede demissão. Quando afasta, a conta chega para onde? Para o INSS. O governo federal, opa, essa conta não é minha, a conta é de quem estressou ele, quem Exatamente. deixou ele em burnout, quem deixou ele nessa situação fadigada, que faz todo sentido. Só que hoje a empresa empurra para lá, se afasta para lá, né? Porque infelizmente a gente sabe que a assistente social, ela não tem o que ela fazer. Sim. O psicólogo que está lá dentro da empresa, ele também não tem muito o que fazer. Ele vai dar um encaminhamento, o médico do trabalho também, e aquele colaborador é menos um probleminha para a empresa, ele vai ser afastado. E, na verdade, ele que tem que ter a força de vontade por ele, né, Helena? Sim, pra poder lutar contra exatamente. isso. E muitos não têm esse conhecimento. Não tem. E não né? tem nem acesso, nem todas as empresas não tem convênio. Então a gente sabe que existem fatores, né? E a gente sabe... Convênio. Não, e a gente sabe também que tem um detalhe, você tá falando de empresas de porte médio para grande. Pra grande, E aquelas empresas pequenas, que Umas tem 10, boquetas, 15 né? funcionários, que mal tem, às vezes, o RH, ou às Sim. vezes é terceirizado, é uma contabilidade que cuida. Sim. E simplesmente essas pessoas ficam à míngua. No limbo, né? exatamente. Inclusive, eu fui convidado ontem para fazer uma entrevista dentro de uma empresa, que na verdade é um hospital. Tá. E esse hospital não tem convênio médico. E eu falei, poxa, mas como que vocês cuidam da saúde mental E não tem e convênio. não tem convênio? Peraí, deixa eu assimilar. É um hospital, mas não tem convênio médico. Como é que vocês fazem? Não faz nem sentido, mas né? tem que ir pro SUS. Desse jeito. Eu falei, então, obrigado, legal. essa vaga pra mim não dá. E aí, como você... É sobre isso. Trata sobre Então, a gente sabe que hoje as grandes empresas, elas dão convênio. As Sim. de menor porte, não. Por quê? Porque hoje não há um benefício previsto na CLT como obrigatório, vocês sabem. Hoje a única Exato. coisa que é obrigatório de benefício é o quê? Vale transporte. É. O restante, elas vendem como benefício quando abre uma vaga. Nossa, Enchem temos a boca, convênio. né? Colocam lá... Mas a convênio com participação, 50% para o colaborador. Pelo amor de No Deus. anúncio é convênio, né? Depois, Isso. quando vai pra entrevista, é com co-participação. Exatamente. Então tem todo esse detalhe que a gente sabe que está implícito ali. É igual PJ, né? Então existe essa questão que infelizmente não tem como a gente intervir nisso. Então a nossa responsabilidade ali como psicólogo, se for organizacional, é devidamente fazer esse termômetro e passar para a empresa. A empresa, o que ela vai fazer com esses dados? Ações mensais. Não só quando tem um setembro amarelo, né? Como Jujubas, por favor, só as amarelas. não é só nesse momento, mas sim em momentos oportunos que são todos os meses. As pessoas não estão com depressão num mês só. Não é igual uma estação do ano. Exato, né? elas não Se tão- até as estações do ano já não são mais os mesmos períodos, Então, imagina uma pessoa... eu sei que é um mês para ser lembrado. Eu entendo Sim. que
gente, obviamente, como tem lá do câncer, tem cada mês, né, o Janeiro Branco, que também vai falar de saúde mental, é para ser lembrado e traz mais evidência do tema. Mas isso agora, né, voltando à questão do governo, todas as empresas terão que completamente buscar fazer os exames admissionais, completando a NR01, que ela não era obrigatória. Agora vai ser obrigatória para todas as funções, justamente porque o governo não quer ficar com a conta. E essa NR prevê o quê? Avaliação psicossocial. Então responde a sua pergunta de que ela não era obrigada. A partir de maio do ano que vem, ela vai ter que contratar, seja um psicólogo terceiro, seja dentro da empresa, para dar esse brief e esse diagnóstico. Eu tenho uma pergunta bem... Ou seja, que bom para nós psicólogos, né? Agora, Helena, eu tenho uma dúvida. Você ali, psicóloga, a gente sabe que tem pessoas, já deve ter visto isso ao longo da sua carreira, que às vezes simulam que não estão bem pra ficar afastado. Sim. Né? A gente joga real aqui, viu, turma? Você consegue pegar aquela pessoa, tipo, ela tem que ter um laudo, a empresa pediu, porque já não tá acreditando, e aquela pessoa, de repente, ela vai lá no seu consultório. Você consegue ver que ela tá... Obviamente, você tem as suas técnicas, você vai ver que ela tá mentindo. O que você faz nessa situação? Você faz cara de Joaninha e deixa ele seguir o ramo dele, ou você fala assim, meu amigo, não dá mais... Como que faz isso? Porque eu conheço pessoas que fizeram isso por um longo tempo, né? Deixam o cabelo crescer. Quem tem barba, deixa a barba crescer. Fingem. Ficam dias sem dormir pra ficar com olheira. E essas pessoas depois vão fazer uma perícia, por exemplo, no INSS. E aí, não, você não tá bem. Mais afastado mais tempo. Mas aquela pessoa, na verdade, ela está bem. Sim. Como que faz isso? Então, voltando pro ramo que eu sou especialista, que é a avaliação psicológica, a gente dá diagnóstico baseado em testes psicológicos, não só pela análise clínica. Sim. É óbvio que a gente, por ter anos fazendo isso, né, o RH também nos proporciona essa beleza que é avaliar pessoas, porque a gente faz processos e processo seletivo, a gente vai conhecer no ser humano. Sim. Né, aquele que tá mentindo, aquele que já é, como diz o pentelho ali do auditório da dinâmica coletiva. Ele já sabe o que você quer perguntar, o que você quer, né, vai responder pra você, ele já vem ensaiadinho. Então, a gente já cria um feeling, vamos dizer assim, pra isso. E independente sendo psicólogo ou não, correto? Todos nós. E porque o gerente, o diretor, o coordenador que vai entrevistar, ele também cria esse feeling. E ele fala às vezes, não, esse aqui eu não quero. Esse aqui eu já sei que tá mentindo. Ele não faz isso quando a gente leva um candidato? Então ele cria esse feeling, que é a bagagem do tempo, do mundo, que todas as pessoas criam. A gente, para dar um diagnóstico e dizer, não, essa pessoa está mentindo, ou ela está tentando burlar algo, a gente vai aplicar uma bateria de testes. Hoje existem testes projetivos que você consegue ver o que está oculto. Aquilo que você não responde. Que é os testes que são utilizados hoje para o porte de arma. Você acha mesmo que uma pessoa que vai lá tirar o porte de arma, ele vai chegar e vai dizer pra mim, eu uso álcool sim todos os dias, eu me drogo, ele vai responder tudo não. Eu sou agressivo em casa, eu faço isso. Fala não. que é um anjinho, ele é um anjo. Só que quando eu aplico um teste projetivo nele, que é um teste pesado, que são testes que é utilizado, por exemplo, no judiciário, no forense, pra ver uma Richthofen da vida, tá? Como que eu identifico um psicopata? Numa bateria de testes. Que são testes que a gente se especializa após faculdade. Você faz cursos de meses pra você, né, conseguir aplicar. E aí você aplica nesse indivíduo. E você vai identificar que ele tá burlando, que ele é uma pessoa que tem nuances de manipulação. Então você consegue identificar tudo isso. E aí você faz aquele laudozinho bonito, né, mostrando todas as situações. E que de fato ele tava forjando, né, um processo de depressão, alguma coisa que ele não tem, né? Ótimo. E não é um teste, a gente aplica, sei lá, uma quantidade de quase 5, tá, gente? É um laudo, por isso que um laudo é diferente de um relatório e de um parecer psicológico. Quando eu falo laudo, a gente tá falando de coisa de 10 folhas. Nossa. Tá? De um teste desse, a riqueza que tem um teste desse. Por exemplo, um teste chamado Pfister, Rorschach, não sei se vocês já ouviram falar, Zülliger, são os testes que são mais utilizados, tanto na questão judiciária, porte de arma e entre outras situações, tá? Que a gente, né, precisa aplicar para identificar esse tipo de situação. Sim. Doutora, Então dá para saber. Ótimo. Nós recebemos algumas perguntas e tem uma aqui que eu acho que é bem legal, não só para o mundo corporativo, mas estresse e burnout. Como identificar e prevenir? Como identificar, gente, estresse e burnout? Ele é silencioso.
tá? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que o burnout, ele só é acometido para as pessoas que estão dentro de empresas, não só empresas, né? A gente fala muito mais do movimento corporativo, que ele tem uma demanda de pressão psicológica muito mais forte. Né? Não tô dizendo que no ramo público não tenha. Hoje eu acho que tem até mais, tá? Pela concorrência toda que a gente tem. Mas no corporativo, que é o que eu vivenciei, as pessoas com mais produtividade, com maiores performances, essas são as pessoas que estão mais predispostas a ter um burnout. A pessoa que ela não estipula metas, que ela não bate metas na empresa, que ela não vivencia a correria, né, Helena? Ela não vai ter burnout. Porque ela não é uma pessoa que tá ali na ação, não tem o sangue no olho, que a gente diz. Vou e faço e aconteço, pego pra mim, lidero. Não, é um projeto novo, eu quero fazer. Então, essa pessoa, ela é a mais propícia pra realmente entrar. É como se existisse a cobrança, né? Dos cargos de confiança, dos cargos gerenciais. Né? Exato. Isso conta muito. E o burnout não é exclusivo de um cargo de liderança. O burnout pode ser para qualquer cargo, né? Que também tem essa questão que eles dizem, não, mas imagina, você é um auxiliar, um analista, qual é o seu problema? Você não é um líder? Qual que é o seu problema? O problema é que com certeza existe uma carga além do que aquela pessoa consegue, mas por Só essa pergunta, né? Eu acho que já deixa a pessoa já num pré-burnout ali, né? Peraí, você não é analista? Você não tá dando conta do seu serviço? Exato. O que tá acontecendo? Então existe ainda essa questão de invalidar o que a pessoa tá sentindo. Sim. Então, assim, as primeiras coisas, existe uma insatisfação, começa a dar os problemas na vida pessoal, tá? Você vai ver os indícios na vida pessoal. Aquele isolamento social que a pessoa começa a ter. É uma fadiga e um estresse que você dorme e você acorda cansado constantemente, tá? Não é uma fadiga que eu vou tirar umas férias e eu volto e está tudo bem. É uma fadiga crônica. Que ela permanece mesmo depois das férias, né? Isso, aguda. Onde toda vez que eu entro em contato com aquele local que me deixa, né, descompensada emocionalmente, eu começo ou a chorar, a ter crise de pânico, a ter crise de ansiedade, compulsões. Então você começa a perceber que aquela pessoa está sim no processo de burnout, mas ele vem silencioso. E como ele vem na pessoa que ela é produtiva, alta performance, ela quer ser vista, elogiada, com certeza essa pessoa ela vai tentar o quê? Fingir que também não tá acontecendo. Que é o outro problema. Não, eu dou conta de tudo, eu faço tudo. Até dar um pico e o corpo falar que tudo que a gente engole, o corpo vem e fala. E aí... Jean-Pierre. Exato. Então, chega no momento do seu corpo falar. E você vai parar lá no PS do hospital com uma crise de ansiedade, com a pressão alta, começa a dar um diabetes e várias coisas no seu corpo. Gastrointestinal vai começando a dar problemas. Então, existe também questões físicas que vão começando a ser acometidas. Um diagnóstico hoje... Isso em virtude de não cuidar, né, De Helena? não cuidar, né? Porque eu disse, a pessoa, ela se autonegligencia, por quê? Porque eu sou muito bom, eu sou de alta performance. Eu não tô acreditando que eu tô em burnout. Exatamente. Comigo, não. Pode ser com outro, que é ali cozido banana, não faz nada. E talvez, Helena, seja, acho que a maior dádiva, né, das pessoas, assim, o maior problema é elas reconhecerem para poder fazer um teste, né? Eu acho que esse é o maior problema. Acho que o maior problema mesmo da pessoa é ela falar assim, não, eu preciso fazer um teste para saber se eu tenho algum problema, né? Sim. Então, às vezes eu vejo pessoas ali com muito sono, pessoas com muito cansaço. Ou com uma insônia constante. Exatamente. Então, assim, ou então fica muito estressado por qualquer coisa. Sim, você fica... O copinho de água que tá aqui, o meu, é basicamente isso. Você tem picos de cortisol o tempo todo. Então a pessoa só falou, você pode fazer isso pra mim? Fazer agora! Então a pessoa, ela já tá nesse pico, ela não consegue mais voltar para o estado de resiliência. Por quê? Porque ela já está com o estado emocional dela exacerbado. E às vezes a gente fala assim, né? A pessoa de repente responde pra você gritando, berrando, aí você fala assim, eu tô aqui perto, pode falar baixo. Por quê? Porque parece que as pessoas... nem percebe. Ela nem percebe. Mas eu tô falando normal, né? A gente já ouviu falar isso. Então, assim, às vezes o normal pra ela não é pra outra pessoa que tá recebendo aquilo. Porque ela não consegue se auto-perceber. Isso é o maior problema do burnout. A pessoa não consegue se auto-perceber. É só quando ela vai pra um médico, um psicólogo, alguém que diz, você sabe que você tá nesse processo? Ou alguém que identifica. Que agora os médicos estão identificando, mas antes também não. Deve ser uma frescura, que depressão é frescura. Antigamente Isso era tratado frescura. isso, né, Helena? Por muitos anos, né, Luiz? A depressão era frescura, né? Então a gente não acreditava nisso. Sim. Dentro da empresa, né? A pessoa fala, poxa, tá com depressão. Quer dizer,
O cara que tá com depressão, ele não finge estar com depressão, ele finge estar bem. Exato. Essa que é a parada. É. E a gestão, ela não consegue ler isso. Sim. Não consegue ler. E onde que a gente vê pessoas tentando suicídio, pedindo demissão de empresa. Sim. Por quê? Porque pra ele é um cara de alta performance. Então ele não se aceita nisso. Jamais. É fato, é muito fato. Ou até aquele funcionário, né, gente, que fica trabalhando muito tempo também lá no trabalho, ele não tá dando conta, não, eu vou ficar até mais tarde, mais à noite, ele começa a fazer e ele esquece as coisas pessoais dele, família. Por isso que o primeiro indício é isso. Exatamente. Você começa, a sua vida social desandar inteira, você começa a vir no isolamento, e aí você percebe. Porque você acaba fazendo hora extra, né, Helena, até as 10 horas da noite. Você tá tentando compensar o que não compensa. Você chegou em casa, dentro deu do tempo trabalho. de tomar um banho, comer e dormir, né? E acabou, e já no dia seguinte você acorda pra ir de novo. Vira um processo automático, só vira um robô. Né? Exatamente. Doutora, e um outro tema aqui que é bem interessante é o papel da psicologia, a prevenção, na verdade, a combate ou prevenção de preconceito. Onde que a psicologia tem entrado nisso? Aí, e como? Qual tipo de preconceito? Que existem vários. A gente tem vários tipos de preconceito. Um dos temas que eu atuava lá dentro, que eu era responsável pelo tema de diversidade e inclusão dentro da empresa. E eu fui por muitos anos, e sou até hoje, ativista da causa da inclusão. Então, quando você fala de preconceito, esse pra mim é o que vem mais claro, que é o preconceito, a inclusão. E quando eu falo inclusão, eu tô falando especificamente das pessoas com deficiência. É isso que eu ia entrar agora. É o tema que eu mais cuidava, tá? Então, e isso eu posso te falar exatamente como eu lidava com isso, tá? Para incluir essas pessoas dentro do nicho empresa e como é difícil também, né? A gente tem o nosso papel, mas a gente não é dono da empresa. A gente alerta, a gente tenta buscar programas, projetos para fazer isso acontecer de maneira normal, que deveria ser o comum. Mas a gente sabe que não é bem assim nos bastidores, né, que acontece. Então, voltando aí à inclusão. Eu atuava com um projeto de inclusão com mais de 380 pessoas com deficiência e pessoas de tipos de deficiências variados, tá? Que era um projeto que a empresa tinha. E essas pessoas, elas ficavam como se fossem fazendo um marketing da empresa, porque são pessoas que trabalhavam para a empresa através do esporte. Fora da empresa, a empresa bancava isso. E chegou um dado momento que o Ministério Público pediu para que a gente incluísse essas pessoas. Porque ele sentia, né, que estava havendo uma exclusão e uma segregação, né? Não a inclusão que deve ser feita propriamente dita. Correto. E aí a gente começou a fazer aquela enquete dentro das áreas, eu fiz esse trabalho, e obviamente que sempre os gestores dizem, mas vai ser de graça ou eu vou ter que pagar com o meu budget, né? Tudo é budget. Se eu tiver que pagar com o meu budget, eu não quero, porque com certeza essa pessoa ela não é tão produtiva como os demais. Então a gente tem essa questão nas empresas que não adianta a gente fazer vista grossa. Existe, tá? Sim, São claro que existe. alguns gestores, por terem hoje filhos autistas, pessoas na família, eles são mais acessíveis a colocar pessoas nas suas equipes. Mas aquele que não tem, vamos ser sinceros, ele não convive, ele não sabe da dificuldade. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, ele vai dizer, eu não quero. Então, a gente tinha essa dificuldade. Mas aí é que está. Quando nós falamos de inclusão de pessoas com deficiência, é um nicho que dá pra gente falar durante horas e horas. Exato. Sim. O que eu mais percebo, vejo e acompanho aí, que é uma pessoa com deficiência que é formada numa área do direito, a empresa, ela faz a questão de contratar aquele cara, porque ela tem que fechar ali o pacote de cota. Da cota dela. Mas ela não quer saber se o cara é formado ou não. Pega aquele cara que tem uma qualificação e só coloca ele no arquivo. Obviamente, daqui 2, 3 meses ele vai sair, porque ele precisa pagar a conta dele, ele vai trabalhar e vai sair. Isso não é uma burrice uma empresa fazer um negócio desse? Por que burrice? Que nós vemos falando vezes após vezes. E isso gera absenteísmo, que é absurdo quando a gente faz aquele cockpit no final do ano. Sim. É absurdo tanto o custo disso. do custo que a empresa paga. Sim. Mas ainda, isso vem agora. A pergunta é, a empresa que estipula isso ou o recrutador que está com muita pressa de fechar aquela vaga e faz isso? Nenhum dos dois. Eu acho que existe hoje uma cultura, isso é uma cultura Brasil, tá?
Tô falando... E é meio porque organizacional. É organizacional isso. É. Isso é uma linguagem oculta do organizacional. Isso não é o RH que coloca e nem às vezes a empresa. A empresa, lógico que o dono ele não quer nem saber, ele só quer bater as metas dele, ele quer ver o lucro dele. E talvez aquele dono, nos valores, na missão da empresa, tenha isso como... Né? Isso não, a gente tem que praticar isso aqui com verdade. Aí você vai ver que isso não vai acontecer, Luiz. Não vai. Ele não vai colocar o cara no arquivo, porque ele é um cara que pratica inclusão. Uma empresa chamada Serasa. Essa empresa pratica, porque eu fiz diversas visitas, fiz diversos trabalhos com eles, porque eles eram... Né, clientes, né, da empresa que eu trabalhava, e eu tive a oportunidade de entrar em áreas que eles mostraram, olha, Helena funciona assim. Lá é uma empresa inclusiva que recebeu diversos prêmios aí de inclusão. Ó, Serasa! Carolina foi pro samba pra dançar o xenhenhen. Serasa, olha aqui, hein? Pra você Olha. que não sabe, eu sou monocular, tenho 8 pós-graduações, especialista em RH, então pode me Olha, o Serasa te contrataria. Vou marcar o seu arroba nessa postagem, Luiz. Serasa, E- olha pra mim aqui. E o Serasa, ele não quer saber que você é monocular, como você acabou de dizer. Pra ele, isso não vai ser o importante. Vai ser importante... Não vai ser um impeditivo. Não vai né? ser isso. Ele vai te avaliar conforme a sua capacidade. Isso é ótimo. E é isso que as pessoas gostariam de ser avaliadas, correto? Sim. O cara que fez direito, ele não quer estar no arquivo, ele quer estar na área Exatamente jurídica. isso. Então, eu tô dando um exemplo de uma da empresa que pratica isso dentro, não só na parede, bonitinho, na missão, visão e Exato. valores. A grande maioria tem Na prática dificuldade. Por quê? Porque é uma cultura engessada onde aquela pessoa, pela deficiência dela, ela me parece ser menos produtiva da que não tem deficiência. Quando é uma grande mentira, porque todos nós temos alguma limitação. Seja ela técnica, seja ela na comunicação. Temos uma limitação. Não é dito como deficiência, mas temos essa limitação. Um colega, ele é um crânio no Excel. Você já fica catando aquele milho, não consegue fazer. Então, você tem uma debilidade, uma deficiência A gente técnica. tem a experiência desse negócio de catar milho aí, Helena, o nosso amigo Luiz aqui. Ah, é? Porque no último podcast nós trouxemos 2 amigos dele e eles falaram que ele ficava assim, ó, igual o pombo pegando milho na Praça da Sé. Carolina foi pro samba pra dançar o xenhenhen. Na digitação. Entendeu? Ele é bem assim. Então, as pessoas têm habilidades e outras não. E cada um tem as suas habilidades. E você também desenvolve. Então, era isso que é o meu papel. Né, enquanto gestora do RH, mostrava e fazia várias palestras e levava gestores. A gente fazia diversas mesas de roda para conversar, né? Grupos para falar sobre isso. Eu cheguei a ter situações de uma pessoa não tinha um braço. Não vou contratar, como que ele vai ser rápido no teclado? E eu cheguei, né, eu era muito até, falava o que não devia às vezes. Eu dizia assim, mas o seu outro funcionário eu passo, vejo ele na baia digitando só que no WhatsApp, vendo rede social, que adianta ele ter 2? Sim, Se boa. ele não sai do outro, aqui no WhatsApp, mexendo nas Boa. redes sociais. Mandou bem. Então, será que ele é tão produtivo assim? Por que a gente não faz um teste? E muitos que aceitavam o teste depois queriam mais pessoas assim. Olha aí. Eu tive questões de pessoas que aceitaram, fizeram o teste e falou: Helena, ele é muito produtivo, ele quer ser eficiente, ele quer mostrar trabalho. Eu gostei muito, eu quero Ele quer mais mostrar desses na minha ele área. Quer mostrar que ele é igual aos demais. Exato, então apesar da ele deficiência. busca a superação através da produtividade Isso. e da performance. Exatamente. E eu sei porque eu lidei com diversas pessoas assim. Então, eu acho que é um papel assim de formiguinha a parte do RH, de tentar, mas não é todo mundo que quer fazer isso, que fique claro. Não. Eu saí de lá em 2023, esse projeto tá acabando. Então, não é todo mundo que quer Eu tive pegar numa, isso e fazer numa feira isso. agora, e aí, né, pegando esse gancho aí que eu acho bem legal. Gente, eu não vi nenhum PCD na feira que eu estive. E eram 2 feiras integradas, né? Sim. Ali no Expo Imigrantes, lá na Zona Sul. Eu fui em uma e quando eu fui pra saída, eu acabei dando de cara com a outra feira. Eu falei, caramba, eu não queria vir na outra, mas vou olhar. Eu não encontrei uma
pessoa PCD nos stands. Uma. Mas- Então, e assim, geralmente o pessoal que tá no stand é o pessoal de vendas, né? Pra poder vender o produto, né? Sim. Que tá ali receber os clientes deles. Você não vê uma pessoa, assim, aparentemente visível, né? Com nenhuma deficiência. Sim. Eu vi pessoas Talvez que não estavam... aparente. Talvez não aparente. Mas Sim. eu vi pessoas, por exemplo, né, PCDs que estavam visitando a feira. Aí eu vi. Sim. Mas, por exemplo, você não vê isso assim, você vê que os stands têm até os acessos, acessibilidade. Nem todos. Pra mim, numa feira, todos deveriam ter. Senão, como é que um cadeirante, por exemplo, vai entrar? É. Só no stand bonitão do patrocinador master da feira. Por quê? Porque ele pegou 2 corredores e, né, parece uma avenida. Então ali ele tem. Mas você realmente vê assim que, por exemplo, áreas como comercial, comércio exterior, administração mais alta, foi o que a gente já falou algumas edições, né, Luiz? Eles não colocam ele. Então, assim, dá a impressão que é tipo assim, é como se aquela pessoa que tem deficiência ela tem uma limitação. Ela não vai conseguir dar conta de um cargo gerencial É isso. de coordenação. E por falar em cargo... E para ele chegar, ele tem que lutar muito. Então, mas é justamente aí, É uma luta. é nesse ponto que nós vamos entrar agora. Ele tem que se provar 3 vezes mais do que a outra pessoa. Exatamente. Então, é nesse ponto. Nós estávamos brincando agora sobre o teclado e tal, não sei o quê. Como eu mencionei, eu sou especialista em RH. Eu tenho várias pós, MBAs, enfim. Um PCD dentro de uma empresa, quando ele é analista, ele já está incomodando. Eu participei de algumas empresas grandes, hein? Empresas grandes. E eu perguntei para a recrutadora, mas, poxa, vocês têm algum deficiente em cargo de gestão? Sim. E ela ficou pasma, ela não soube o que responder. Porque não tem, gente. Nós sabemos que não tem. E se tiver, vocês me apresentem aí, porque em inúmeras empresas que eu passei, eu não vi Se deficiente tiver o que eu em acabei gestão. de dizer, não aparente. O que é o não é isso. aparente? Não é visível. Não é pra visível. nós, Exatamente. né? O cara não tem o dedão do pé, no caso do Thiago. Isso, aí. né? Sim. Mas aí ele tá de sapato. Então, aí não ninguém é vai aparente. discriminar ele. Exato. O William também, que, que então, também tem deficiência auditiva, você não percebe. você não percebe. Porque ele usa um aparelho, então ele tem Exato. algo que dá o acesso. Agora, se o cara tem aquela bola de vidro no olho pra papo de gerência, já não pode. Se o cara não tem um braço, já não pode. Se o cara é cadeirante, piorou. Então é mais ou menos isso. Por que que não tem? Olha, a recrutadora falou pra mim, poxa, que o cargo para pessoas com deficiência são apenas cargos iniciais. Não faz sentido, gente. Nenhum. Porque justamente essa questão da cultura da empresa não estar preparada para receber essa pessoa nessa cadeira de líder. Sabe por quê? Porque o que eu ouvia, né? Como que eu vou pôr essa pessoa na liderança? E os subordinados, será que vão respeitar? Olha o absurdo. Olha isso. Por quê? Porque ele parece não ser tão produtivo e capaz. Porque é como se a deficiência tirasse a capacidade cognitiva e etc. dele, né? Mas aí também é uma cultura também da Mas pessoa é uma questão. também, Isso, não é, então Helena? existe situações. Existe a cultura da empresa toda que ela Isso. prega. Porque quem que manda no RH, gente, é a cultura da empresa. Você, quando você trabalha no RH, por mais que eu sempre fui um pouco fora da curva da cultura, e por isso que eu fiquei longos 12 anos, mas chega uma hora que eu já não aguentava situações que ficavam aqui, que eu falava, isso não E é... que você não podia mudar, vai de né? encontro com meus valores, e eu não Sim. posso fazer nada. Então a Exatamente. gente vai lá e abre a nossa própria empresa. E eu contratei a minha psicóloga agora, que é cadeirante, que vai trabalhar comigo. bom. E que ela vai ter todo o início comigo, ela vai aprender, eu vou ensinar ela do zero. Ela tem um diploma após, mas ela não tem as habilidades, porque nunca ninguém parou. Olha aí. E ela era quê? de um... Por quê? Entendi. Mas aí é porque eu tenho isso Não. comigo, mas a empresa É isso não que eu tô me falando. não construiu isso em mim. Não. Eu era do RH, eu vim com essa construção. veio dela. Não, o que eu quis dizer é por que não teve? Por que as empresas não dão a tal oportunidade? Isso que é o foda da É questão. isso. Porque Entende? a cultura, ela vem cascateada, ela vem da liderança, da alta, do dono. Se o dono não disser, eu quero que faça isso aí embaixo, ninguém vai fazer. Lá atrás, o Sim. RH ele tinha uma vida própria. Sim, sim. Né? Eu comentei já isso Mas com hoje você. ele é o partner. Exatamente. Aí esse partner eu trabalhei com uma que virou moça- essa coisa, eu Não. faço o que a liderança e os executivos me norteiam, me mandam. E é Exatamente. isso. Eu tive uma gerente de RH que ela chegava e falava, isso aqui vai ser pago, precisa pagar isso aqui hoje. Ah, mas dá pra esperar? Não. Eu tô falando que tem que pagar hoje. Falando com o filho do dono, que era o gerente financeiro. E eu Sim. ficava assim olhando, né? Eu era office boy na época. Eu ficava assim olhando. Eu falei, tá, caramba, quem que vai ganhar essa guerra? Não, mas não dá pra pagar, não. Isso aqui você sabe Ela que é tinha todo esse dia poder, né? 5 que eu vou pagar e tal. Eu vou pagar isso aqui. Eu não vou deixar atrasar.
Tá bom, tudo bem. O cara liberava o dinheiro. Então, ela determinava as cartas. O que a gente vê muito hoje, Helena, é um RH, infelizmente, muito omisso, né? Porque ele não tem mais esse poder. Ele não tem o poder, mas ele também não tem aquele poder de criar, de inovar, né? De fazer coisas novas. E é uma coisa que assim, porque o mercado isso vai mudando, dá as coisas vão mudando. trabalho, Exato. dá cansaço, Dá fadiga demanda. mental. Porque toda vez que você tenta, essas reuniões que eu fazia, esses grupos, essas palestras, eu que montava tudo isso, ninguém me pediu. Mas, às vezes, a dona, né, que era a diretora, a filha do dono. Ai, que incrível, que pra inglês ver é lindo pras fotos, né? Pro LinkedIn. É lindo. É isso que eu Então falo. era legal eu fazer tudo isso porque ficava uma empresa inclusiva. Mas no fundo era a minha luta constante para tentar incluir mais pessoas com deficiência. Sim. Só que lá no final era não. Ah, não. Ah, depois eu vejo. Quando eu chegava com o currículo de alguém com deficiência, às vezes eu nem colocava no currículo. Sim. Aí a pessoa chamava. Ele falou assim: por que você não me avisou que a pessoa tinha com deficiência? Porque eu já fazia E ainda de propósito. De propósito. E a pessoa ficava pistola, né? Porque eu mostrava só o hard skills da pessoa, ou seja, as capacidades dela e as habilidades técnicas. Que é o tal recrutamento a sério. As cegas, exatamente. E eu tentei fazer isso, né? Porque o Magazine Luiza faz isso muito bem hoje, né? Eles têm um trabalho lá de recrutamento às cegas. E pegando as ideias de mercado, eu falei, vou tentar fazer isso no recrutamento. Boa. Aí o cara fica pé da vida. Pistola. Por que você não me avisou? Por que isso? Porque eu escolhi o currículo dele. Eu falei, tá vendo? Que se você escolher pelo currículo e não quem a pessoa é... Se a gente não fosse falar de deficiência, tá, gente? Vamos falar assim, eu quero uma pessoa que não seja negra. Sim. Tá? Vou falar outro tema aqui. Eu quero uma pessoa que não seja, sei lá, japonês. Eu não quero um chinês. Ah, tá. Eu não quero uma loira, porque loira é burra. Nossa. Então, assim... Já chegou a ouvir isso, já? Já cheguei a ouvir. Meu Eu não Deus. quero mulher, porque mulher é fraca e vai chorar. Eu tive Então, um chefe que falava assim, eu não quero trabalhar com mulher porque mulher engravida, tem filho, até o filho fazer eu 10 ouvi anos isso. vai incomodar. Ouvi muito isso. Eu já vi cá. Isso também é uma das outras Isso, coisas. não. Então, olha o tanto de coisa que eu não quero. E o que eu quero? Eu quero o perfeito. Esse perfeito não existe. Tá? Esse perfeito com certeza tá performando em alguma empresa de mercado, ele não quer vir pra sua, querido. Exato. Que não é nem inclusiva. Esse cara, ele tem uma outra visão já Eu de costumo mundo. dizer que os melhores profissionais estão trabalhando. Exatamente. Né? E estão empregados, né? Outros pediram a demissão, que é meu caso, hein, pessoal? Que fique Não, bem claro. gente, O não, meu ele é bom também. profissional. Ele é bom. Isso fica bem A claro aí. produção já tá rindo ali. Que a gente sabe que a gente tem o nosso limite. E aí, dali pra frente, você tem que fazer e acontecer, mas aí com o seu CPF, com o seu PJ, do seu jeito, né? Como vocês estão fazendo aqui, né? Sim. Criaram um podcast pra falar de temas sensíveis como esses e pra que as pessoas que vejam que não têm acesso comecem a entrar no sinal de alerta. Nossa, Sim. mas é isso que acontece? Por falar nisso, tem um tema muito interessante que está impactando Brasil, Repita, está o quê? impactando o Brasil. Meu pai eterno. Aconteceu, Que medo desse tema. aconteceram 1000 demissões essa semana que todo mundo sabe. Do Itaú. Então o que acontece? Saúde mental no trabalho remoto. Como está hoje, doutora? Não tem nem como você mensurar, porque a gente já falou, remoto. É. E se você não faz um acompanhamento, talvez possa até ter como, porque eu falei o nome da empresa porque eu sei, que eu acompanho, e foi o Itaú que fez isso, né? Ele colocou um programa pra ver quantos cliques vigiar, a quantos pessoa dava e, sei lá, a pessoa deu 20 cliques no dia, É sério ela não tava isso? produzindo. E aí eles demitiram 1000 pessoas. Mas a gente sabe que por trás disso, que se a pessoa tava rendendo, entregando o trabalho, não é sobre clique. Nem Não, todo é mundo sobre fica clique. clicando É, toda hora. imagina. Né? Pelo amor de Deus. Ah, eu vou falar com um cliente, eu tô fazendo uma conferência, eu vou ficar clicando. Lá, só pra bater minha meta? É. Aí o cliente fala, você tá com a mão aí? Não, é tendinite. Que eu tô É, com a mão. exatamente. No telefone, 1 hora. É. Porra. Mas a gente sabe que o programa, existem vários, né? Que na pandemia eles utilizaram lá, que consegue visualizar as telas, ver a produtividade da pessoa. E as empresas, obviamente, um banco, ela tem acesso a utilizar tudo isso. E aí fizeram essa demissão em massa. Como identificar? Infelizmente, para a pessoa que está remota, ela não está participando do movimento, do dia a dia, da cultura da empresa em loco. Sim. Então não tem como a empresa verificar como essa pessoa tá. Porque no máximo que ela aparece é numa reunião online. Que é uma reunião, papum, vamos aqui, papá, esse tema, nananã. Ninguém tá querendo saber como você tá. Seu chefe já entra metralhando com um monte de meta, um monte de coisa. E no Eu já final. vi gente, Helena, que fala assim, eu tô há tanto tempo sem receber e-mail do fulano não tá trabalhando.
Então você tem que estar disparando e-mail a cada 10 minutos ali para provar que só para prova de vida no INSS, praticamente. É isso. Mas assim, não tem como mensurar essa questão. Só se a empresa tiver um programa, que as empresas estão buscando, programa de saúde mental, que, muitas vezes é contratado empresas terceiras para fazer isso. Sim. Para fazer essa análise. E por quê? Porque o cara tá caindo na produtividade, com certeza tem alguma questão de saúde mental, algum impacto na vida dele ali que tá acontecendo, que ele não tá conseguindo manter o ritmo dele. E, com certeza tem. Mas nem todas as empresas têm essa sensibilidade. Por exemplo, será que esse sistema, ele realmente, as pessoas não estão produzindo? Será? Óbvio, por trás disso a gente sabe que ele tinha uma meta de demitir 1.000 pessoas. A gente sabe, né? O budget tava caro. O Itaú tá perdendo para as grandes fintechs e a gente sabe que tá engolindo. E o banco, ele usa sempre de algum motivo. É engraçado que eles constataram que os 1.000 estavam sem trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Incrível, não né? Não foi demitindo 10, 15, não. Foi tudo de uma vez. Pá, uma palavra. Incrível isso. É estranho. Trazendo esse tema aí, olha só, como lidar com notícias ruins, que foi no caso deles, remotamente. Como absorver isso? Esse é um grande problema. Por exemplo, na pandemia nós tivemos isso. Lembrando que eu trabalho remoto. Ah, tá. Na pandemia a gente teve que demitir muitas pessoas remotamente, porque a gente nem podia fazer isso presencialmente. Nós estávamos impedidos. Eu mesmo, infelizmente, fiz esse papel porque tinha que ser feito. Há outras pessoas que a gente conseguiu reter, dar todos aqueles reajustes de contrato, de tudo que era previsto nas PLs. Você chegou a demitir, Helena? Foi por videochamada. E foi um momento que, pra mim, eu saí dali, eu chorei muito, porque péssimo. Porque foi desgastante pra você, maçante. E eu não queria que fosse, não queria ter sido demitido, eu, pensando com empatia no meu lado, não queria que fosse. Então, após isso, eu chamei a pessoa na empresa, quando passou aquele período, agressivo, pra ir na empresa conversar, e a empresa tava, propícia a readmitir as pessoas. Era porque naquele momento não tinha nem serviço pra aquela pessoa. Sim. Não tinha o que fazer. Sim. Então, eu mesmo demiti 9 pessoas da minha própria equipe. E são pessoas que eu tinha um elo de mais de 7 anos. Então foi muito ruim, foi muito difícil. Então essa questão remota, eu acho que aí nesse caso poderia sim ter chamado as pessoas presencialmente, porque hoje pode, e ter falado, olha, aconteceu isso, os índices mostram, as telas, mostrado para as pessoas, e vocês estão dentro dessas pessoas que foram pesquisadas. Mas também acho de total falta de reconhecimento, se essas pessoas produziram o tempo todo, por que não identificar o porquê que elas não estavam produzindo? Não, e outra, né, Helena? Tem tantas áreas do banco, vai em alguma agência de qualquer banco e você vê muitas vezes filas pra fora. Exato. Chega no caixa eletrônico e olha pra dentro do banco, não tem funcionário. Aí você vê lá 5, 6 caixas com 2 atendendo. Será que não cabia realocar essas pessoas, Exato, direcionar, que a gente sabe que é o trabalho do RH também? Exato. Mas aí a gente não sabe o que ocorreu, né? É uma situação atípica, que eu não concordo. Eu acho que se você pode fazer isso, a pessoa é um ser humano, ela merece pelo menos essa resposta. E eu não acho, Helena, que é por falta de dinheiro, não. Não é. Sabe por quê, estratégia, gente? né? É marketing. Você vê marketing na camisa de seleção, né? Você vê patrocinando documentos aí do governo, de órgãos, né? De governo. Quando você faz o pagamento, você vê lá, recebido o nome do banco. Então, todos os tributos federais são eles que recebem. Não sei se vocês já repararam, mas aparece lá. Então, você imagina o quanto eles que não vai. recolhem, né? A Receita Federal, Taxas. Exatamente, as taxas da Receita Federal são eles que recolhem. Então, assim, dinheiro tem. Então, essa daí foi uma desculpa mega esfarrapada, né? Mas quando, por exemplo, eu vou com meu pai no banco ali, que ele quer uma questão de idade, ele quer ir no banco, sacar o dinheiro, ele não gosta de usar tudo via eletrônico, a gente vai lá e a gente vê. A fila que se faz pra fora do banco chega na calçada. E a maioria são pessoas idosas, pessoas que não têm... Que essas pessoas ainda querem presencial. Muitos não têm, às vezes, pessoas com quem possa ir com eles, que não sabem ensinar pra eles um caixa eletrônico. E você não vê um funcionário, por exemplo, do banco lá fora, que antes tinha 2, 3 ensinando, né? Faz isso, faz aquilo, você sabe mexer nisso, aquilo. Hoje não tem mais. E lá dentro você vê. Hoje, antigamente os caixas, né? Tinha aquelas divisórias, aquelas máquinas cinza, né? Hoje em dia não. É aquele computador bonitinho, a pessoa sentada na mesa com a cadeira bem retrátil ali, super tranquilo, como se fosse uma mesa igual a gente aqui. Mas aí o que acontece? Chega lá, só tem 2 funcionando. Né? E eles não querem saber o tamanho da fila que tá lá, ou quem tá lá,
Se a pessoa tem uma comorbidade, se é de idade, eles não querem saber Desde que não seja a mãe de um deles. Tá tudo bem, né? Não, mas Tá eles vão ótimo. instruir pra fazer eletrônico. Helena, tem uma parte bem bacana que, assim, a gente já sabe da resposta, mas eu queria ver assim, a sua visão. Impactos da pandemia. A pandemia deixou as pessoas mais doentes, com mais receios, talvez mais perturbadas, assim, em algumas situações. Isso tá dificultando, você vê que isso é uma coisa que a gente vai ter um problema lá na frente, particularmente na parte educacional, né, Luiz? Que a gente participa e tudo mais, a gente vê que tem um certo retraso ali, um atraso. Então a gente vê isso e assim, a gente vê, parece que o pessoal meio que parou, estacionou e muitos parece que zerou e tipo, tem que continuar de novo. 1, 2, 3. Como que é isso que você andou observando? O que aconteceu? O processo da pandemia gerou nas pessoas, muitas pessoas sofreram luto, aquele luto não vivido, e um luto não vivido, quando você previamente não consegue nem enterrar seu ente querido, que talvez é a pior coisa da vida, mas Sim. talvez é a coisa que te enluta. O que é o enlutar? É você fidelizar e finalizar. Dói, né? Você vê. Mas você sabe uma que aquela pessoa história terminou ali. Terminou. Então, muitas pessoas não passaram por esse processo. E aquilo fica ali embotado, que a gente chama do embotamento emocional. Muitas passaram por isso, outras viram amigos. Cada um viu alguém perder alguém Sim, próximo. pela pandemia. Certeza. E a gente sofria por ansiedade de agora vai ser alguém da minha família, agora vai ser eu, agora. A gente passava por essa quase um round 6, né, gente? Né? Batatinha frita, agora é você. Mas e você, no momento que Deus quer, medo, Deus né? leva. Mas a gente passou por um processo de medo. E o medo, você viver em estado de alerta e medo o tempo todo, vai desencadear vários tipos de transtornos. Sim. Mas desencadeia mais as pessoas que já estão com predisposição para isso. Tá. Não é que todas as pessoas vão ficar, mas as que já tinham uma predisposição, que já estava com o seu copinho meio que cheio. Quando passou-se esse período, parece que a gente fez assim, sei lá, tomou vacina, agora parece que ninguém tá pegando, vão pra praia, vão pra isso, vão pra aquilo. A gente deu aquela leve relaxada. Só que nessa leve relaxada, o cérebro recebeu o comando, opa, agora eu posso soltar tudo que eu tava preso aqui. E é nessa que começa a vir o quê? Ele vai cobrar. Ó, eu te ajudei, cara, o tempo todo ali segurando seu BO, agora eu vim buscar a conta. Assim como a conta chega. Então a conta, ela só chegou. Sim. E as pessoas, às vezes, antes da pandemia, já estavam com o copo entornando. A pandemia só ajudou a potencializar isso. Sim. E terminar com o pouquinho que a pessoa tinha de saúde mental. Mas também ocorreu situações como, fora os lutos, pessoas que trabalham em serviços que eram serviços que prestavam, está sendo quase 24 horas, a logística no país. Ela dobrou o volume, porque as pessoas estavam mais em casa. Era mercado o tempo todo, né? Aquela coisa, geladeira cheia, as pessoas com medo de acabar a comida. Aquela situação. Tinha que desinfetar tudo que trazia da rua, então, né? Por exemplo, coitada das pessoas que trabalhavam nos mercados, os caminhoneiros que faziam a logística de tudo isso. Então, tinham pessoas que estavam trabalhando o triplo, enquanto outras estavam sendo demitidas porque o serviço dela não era aquele serviço, né, que na pandemia era essencial, tal do serviço essencial. Os médicos, os enfermeiros, todos eles, se você for ver, tá passando por alguma situação agora, ou de burnout logo depois, com certeza, porque eles viveram para o trabalho. Então, existiram situações como essas, que as pessoas também foram colocadas à prova e ter que trabalhar excessivamente. Isso, obviamente, prejudicou a questão da saúde mental, mas com pessoas que já tinham predisposição e isso só soltou a tampinha. E aí a pessoa realmente... Então, sim, pós-pandemia, eu avalio pessoas todos os dias, a gente identifica que a nossa régua não pode ser igual. Eu faço avaliação para o trânsito. Eu não posso mais ter a régua lá de trás, que eu queria. Eu ia aceitar X de um raciocínio lógico, X de um teste de atenção da pessoa, X de um teste de personalidade. Hoje eu tenho que ser um pouco mais flexível. Por quê? Porque ninguém tá com a régua tão boa. Tá todo mundo sobrevivendo nesse pós e buscando. É como se fosse um navio, né, Helena? É isso. E as pessoas estão o tempo todo buscando regulação emocional, né? Buscando motivação diária, buscando algo para que ela se mantenha no equilíbrio. Que é isso que a gente faz todo dia que a gente acorda. Entra até numa das perguntas, né, Luiz? Aqui, quando a gente fala da questão da autoestima e o impacto nas redes sociais. É aquela questão, né? A pessoa, de repente, tá ali malzão, né? Malzona, né? Vai lá, dá um tapa no visu, posta uma foto, tô bem, aí já se acha bem feliz.
Acontece muito isso, né, Helena? Eu acho que isso que está causando propriamente nos jovens também, não nos jovens também, né, gente, nos adultos, né, que não tem uma maturidade para saber que nem tudo que tá ali é verdade, né, nem tudo que tá no Instagram, nas redes sociais é real. Parece que tem uma necessidade de você postar algo para mostrar para as pessoas, para dizer que você está bem. No fundo, você não está bem, né, Helena? E se você postar algo para incentivar, para trazer para as pessoas motivação, legal. Mas nem todo mundo vai também ver dessa maneira. Sim. Então, quem não tá com a questão de autocuidado, autoestima muito bem resolvida, com certeza ela vai ver isso e isso vai causar angústia, raiva, medo, uma série de coisas, porque ela vai ficar comparando a vida dela. Igual a gente segue algum famoso, o outro tem um monte que eu nem sei, que eu não quero nem saber. Você segue e você fala, nossa, que vida é essa maravilhosa, né? A gente trabalha tanto, faz isso, faz aquilo. Sim. É comum o ser humano comparar, né? Tanto na questão social, financeira, como na questão de apresentação. E aí as pessoas ficam também buscando esse ser ideal, que eu tenho que ter a apresentação igual do outro, que eu não sou... Às vezes aquela pessoa da internet tem uma roupa, você quer comprar uma igual, Isso é loucura. Tênis, porque você começa a perder a sua identidade. Exatamente. E você não precisa de ninguém para te autoafirmar que você é bom, que você é bonito. Você primeiro precisa se autoafirmar. Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole senão... E é o que eu venho falando em todos os Ai, podcasts. não, vai começar, minha Nossa Senhora. Alcione, obrigado aí você. Peraí, meu irmão. Já entendi o procedimento aqui. Calma, relaxa aí. Você é um negão de tirar o chapéu. Obrigado, Alcione, te amo. Minha linda. Corta isso. Helena, perdoa, porque essa criança... Porque a autoestima não é sobre... Eu vou pagar uma consulta com ele e você vai fazer alguns testes. Ai, meu Deus. Você vai fazer uns testes com ele, porque ele tem problema. Tá bom. E por falar em internet, doutor, é bem interessante. Hoje, a psicologia e a inteligência artificial caminham juntos? Existem programas, né, que auxiliam também aí na questão de laudos, até de avaliações. Mas ela não é algo... fidedigno ou não? Não é totalmente fidedigno. Então, você pode usar como forma de ferramenta, como forma de apoio, mas você não pode concluir aquilo como... Através do IA. Não. Claro que tem todo... Eu acho que nada, nem a psicologia e nada que a gente faça. A IA, ela veio para ajudar o processamento de dados. E construir pra gente tudo aquilo que a gente queria falar, mas a gente vai se cansar até a gente pensar em tudo isso. É pra agilizar o processo, né? Agilizar o trabalho também de mas vocês. Ela só é a ponta do iceberg. O restante, você que tem que ir em profundidade, porque aquilo é muito raso que tá ali. Senão ferrou, senão daqui a pouco a IA vai fazer tudo agora. Exato. IA vai dirigir ônibus, dirigir metrô. Já tá acontecendo na China, né? Daqui a pouco será. Na China já tá acontecendo. Daqui a pouco vem será. uma baleia pulando da caixa d'água, engole nós aqui também. O que mais? Aquela sua Aqueles porra. vídeos que a gente vê, as mães acreditam, né? Os pais. Ai, gente, é triste. Eu sabia que você ia rir com ela. Não, mas é verdade. As pessoas têm o hábito, assim, Helena, algumas coisas, eu falo assim, tem que ter o toque humano, não adianta. Fala. O piorzinho aqui, aliás, o melhorzinho aqui baba, tá? Só tá, então tá tudo tranquilo. Tá super tranquilo, gente. Fica em paz. Então, assim, as pessoas têm essa mania de achar que, por exemplo, a gente vê pesquisa, né? Eu tive esses dias mandando uma pesquisa, tal, pra ver uma pesquisa de um trabalho aí pra um amigo, tudo mais. Aí o pessoal fez o quê? Ao invés de responder com a sua vivência do trabalho, o que eles fizeram? Eles responderam via chat GPT. Aí, na hora, preguiça, né? aí o formulário do próprio Google identificou, né? Falou, olha, essa pessoa que respondeu essa pesquisa foi no chat GPT. Era uma pesquisa sem identificação de nomes. Então, pra gente ver como as pessoas estão assim, tudo que elas pegam, a sensação que a gente tem é que, tipo assim, eu tenho que pegar, fazer isso aqui, tchau, tem outra coisa pra fazer. É a pressa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que eu disse, você usar como aliado, como ferramenta. Olha, eu quero construir um texto, mas eu faço o texto da minha percepção, com a minha análise, e coloco lá no chat, em qualquer outro programa, e peço para que ele melhore, redija, faça algo que fique mais sucinto. Aí, ok. Isso. Agora, na íntegra,
aí não é nem você que tá falando aquilo. Já pensou? Então, como que você vai, né, provar aquilo? Sei lá, se você tá fazendo um trabalho pra alguém, já pensou? E chama você numa reunião, fala aqui dessa parte aqui, que você escreveu aqui pra mim, tá, e o que eu faço? Qual a ação que eu tomo? Você vai lá numa empresa e você monta lá um cronograma de ações de treinamento, um plano de ação. Aí quando vai ver, você não sabe nem do que tá escrito ali, porque não foi você que gerou aquilo. Sim. Então, isso que é complicado. Isso deixa o quê? O profissional vulnerável. Então, eu não concordo nessa situação. Para ajudar a resumir tudo, é ótimo, porque isso causa uma fadiga pra gente processar, porque a gente também não é um computador. Sim. Então, ela veio para realmente auxiliar, Veio pra mas auxiliar. tudo tem limite. Helena, só pra gente finalizar, eu queria que você desse recomendações aí pros nossos telespectadores, né, Luiz? Telespectadores. Obrigado. Então eu queria que você desse uma palhinha pra gente, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem alguém em casa que tá, de repente, com um problema. Quais são, assim, os sintomas ou sinais, né? Que a gente pode ver, de repente, um amigo. O que eu já ouvi dizer, queria que você dissesse isso também, é que quando alguém tá passando por alguma dificuldade, algum problema psicológico, algum trauma, procurar um amigo e contar, né? Sim. Eu queria saber se realmente é isso e depois procurar um psicólogo. Que sinais que, de repente, a gente pode encontrar num idoso, numa criança, em casa, num adolescente, num amigo que ele esteja precisando de ajuda. Vamos começar pela cadeia, né? A criança, geralmente ela não fala. Né? Sim. Uma criança que, por exemplo, está passando por situações de vulnerabilidade, seja um abuso psicológico, abuso mesmo, né, corporal, né, sexual, ou um abuso na escola, né, um bullying, alguma coisa, ela não fala, ela vai demonstrar isso em comportamento. Então você vai perceber pelo comportamento da criança, ela começa a se, ela vai mudar totalmente o comportamento dela. Se ela era uma criança alegre, feliz, ela vai ser... Se ela tá numa festinha, ela já tá mais quieta no cantinho. Sim. Se você chama ela pra fazer algo, ela já não quer. Ela começa a mostrar no comportamento aquela exclusão social, que ela nem mesmo sabe que é isso. Nem querer sair muito, né? Porque ela não Participar quer de se coisas. expor, porque a sociedade tá acabando com ela. Ela se tá retrai. passando por algum abuso que vem através de outra pessoa. Tá. Então ela vai demonstrar em comportamento como comportamentos no próprio corpo. De automutilação, a Sim. criança começa a arrancar pedaço da unha comer inteira, arrancar os cabelos, coisas, puxar cílios. Que em tese, por ser uma criança, a gente acha que é Isso. normal, né? Não é. Mas não é. Mutilações pequenas de cortes. E todas essas automutilações é pra dizer, eu tô em sofrimento, eu não tô aguentando. E eu tô me autofragelando porque tá gritando aqui dentro, mas não sei como que falar. Sim. Então, óbvio que esse caso é diretamente levar no psicólogo. Quem é o tutor, né? Que hoje a gente vai falar o tutor, quem cuida dessa criança, tem que levar diretamente, né? No psiquiatra, no psicólogo, no neuropsicólogo, para avaliar e entender o que está acontecendo, porque com certeza na escola ela já vai dar evidências. A criança está passando por situações assim na escola, ela já está com dificuldade de aprendizado, ela já está com dificuldade dos amiguinhos, já vai demonstrar, porque a criança ela é muito clara, muito nítida. Sim. Já o adolescente e o adulto é um pouco diferente. O adolescente, ele vai ser muito mais recluso do que a criança. É aquele adolescente que ele não quer ter vida social. Ele não quer Trancado no quarto, trancado né? no quarto, não quer fazer nada com os pais, nada. E você vai percebendo esse isolamento social cada vez mais gradativo, tá? Bem como das coisas que ele gosta de fazer, das coisas que talvez ele não tenha não é um adolescente que ele vai falar em sonhos, porque começa a diminuir os sonhos. Quando você tá desesperançoso, quando você tá pensando com ideações suicidas, a primeira coisa que afeta a sua vida, você para de sonhar, você para de desejar. Porque se eu não sou ninguém, eu não sirvo pra nada, eu não sei por que eu tô aqui com a minha existência, Que impressionante por que eu vou isso. sonhar e eu vou querer conquistar? Então você vai falar com esse adolescente, o que você quer estudar da vida? O que você quer fazer? Não sei, qualquer coisa talvez. Tudo pra ele é qualquer coisa. Ou não sei, ou né? não Tudo sei, não sei. né? Você combinou com seus amigos e fazer alguma coisa no final de semana, nas suas férias, no final do ano? Não tô pensando em nada. Lá eu Quando vejo. tem amigos também. Então, ele não é a pessoa que programa coisas, nem pequenas coisas, né? Que eles chamam de resenha. Eles não programam nada. Ele não quer nem participar. Os amigos podem até convidar, mas ele vai cada vez mais se excluindo dessa sociedade, porque ele tá em sofrimento psicológico, tá? E aí, ou a rede de apoio, o tutor, vai ter que sentar e conversar. Talvez a pessoa que tenha mais abertura, que passe mais essa segurança. E se não tiver essa abertura, em algum momento vai ter que buscar uma terceira pessoa, que às vezes não é para um familiar que ele vai falar. Tá.
tá? Ele vai falar pra uma terceira pessoa. Que talvez até pro familiar ele tenha vergonha, receio, né? Isso, porque pra família você tem que ser a pessoa que conquista, que é forte, que é o prefeito. Então, pros seus pais, você não vai mostrar fraqueza. Se você tem um irmão talvez mais velho, você tem que seguir os caminhos do mais velho também, né? Isso, tem aquela comparação que você tem que ser tão bom quanto. Então, provavelmente, às vezes não vai ser nesse ciclo familiar que ele vai falar, vai ser pra um amigo. Então, eu acho que os pais têm que ficar em alerta, que aí é o recado. Ter também um bom relacionamento com os amigos próximos dos filhos. Sim. Ter o contato, falar assim, olha, hoje ele tava em casa assim, você sabe o que ele tá passando? Porque às vezes o amigo sabe. É verdade. Ah, tio, sabe o que é? Ele tá assim, aconteceu isso, né? Tal. Então você já liga a sua alerta. Porque o seu filho às vezes não vai falar pra você, mas pro amigo que ele tem. Então você tem que também criar esse estreitamento de estratégia com os amigos dele, a rede dele. Que talvez, eu tô falando de amigos, mas pode ser que seja, né? Às vezes esse jovem vai em igreja, então tem pessoas da igreja que tem um convívio, outros tipos de comunidade, mas você sabe quem são as pessoas que ele confia mais. Sim. Então, essa pessoa que você vai também criar esse elo. Sim. E o adulto, né? A gente já falou muito desse processo. O adulto, ele tá trabalhando e ele tá tentando sobreviver. Sim. Então, eu acho que a coisa mais clara no adulto, quando ele tá passando por esse processo de depressão, dessa ideação suicida, é dizer que a depressão nesse adulto, ele vira um depressivo funcional. O que é o depressivo funcional? É aquele depressivo não aparente. Que pode ser eu, você, todos nós aqui na sala. Eu tô aqui linda, bela, maquiada. Mas eu posso estar passando por uma situação de depressão. Sim. E eu tô demonstrando uma máscara social pra vocês. Sim. Eu tô ligando um modus operandi que eu tô sendo profissional aqui. Mas lá no meu íntimo, eu tô passando por uma situação. Então, nem sempre o depressivo é aquela pessoa que vai estar na cama, jogada, Sim. com cabelo oleoso de 20 dias sem lavar. Então, não é esse indício que as pessoas procuram. Às vezes, é um indício realmente, que eu volto a falar, da pessoa que não tá sonhando, que não tem vida social, que não busca ter parceiros, que a pessoa não quer relacionamento. Ela começa a estreitar e negar tudo isso na vida dela. Porque nada disso faz bem, ela não quer conviver com nada disso, porque tudo isso causa fadiga em ter que lidar. Porque o convívio social, você tem que ter energia e bateria social pra... Alguém te chama pro churrasco, às vezes você não tá tão bem, mas você fala, poxa, o cara me chamou, tal. Não, eu vou lá. Mas você sabe que você tem que ir lá com um pouquinho de bateria, porque vão falar, pô, chega lá, esse cara é legal, a gente vai conversar, né? Igual o meu cantor aqui. Chegar, todo mundo vai falar, não, tem que cantar, tem que tocar, tem que fazer isso, tem que fazer... Ele não pode ir com a bateria dele social pouca, porque chega lá, vão exigir dele a alta, que pega, que você tem que olhar. Não, tem alguma coisa errada aí. Essa pessoa tá dando esses indícios. Então não é a pessoa que tá acamada, que tá jogada... O depressivo funcional, ele tá trabalhando, gente. Ele tá vivendo, ele tá lutando. A gente fala, o pai de família que sai de casa todos os dias, que depende daquele... Ele não pode falar, ai, tô com depressão, né? Que as pessoas falam. Não é que ele não pode, ele tá, mas ele tá agindo. Eu até brinco, eu falo que da nossa época a gente não tem tempo de ter depressão, né? Tá vendo o que você disse? A gente fala isso pro cérebro também todos os dias. Você não pode, você não deve, você não pode. E tudo bem, a gente tem que falar mesmo, porque, né, palavra tem força. Mas, ao mesmo tempo, às vezes tá passando uma situação muito vulnerável e que você vai ter que concordar. Não, eu estou passando, eu preciso sim de tratamento. E aí, esse que é o ponto. Você entender que tem momentos da vida que você precisa aceitar, que você precisa tratar aquilo. Como que a psicologia enxerga o luto familiar? Porque assim, quando a matriarca ou patriarca, eles se vão, os irmãos, geralmente, pelo menos da maioria aí, das famílias, já não se falam mais, não se falam, não se veem. Como que a psicologia enxerga isso? Porque justamente o que você acabou de falar, o papel da mãe, do pai, dos tutores, é construir o quê? Um perfil de liderança na casa, não é isso? Eles são o arrimo daquela família. Eles, quando você pensa em os primeiros líderes da sua vida, são seus pais. E por isso que eles são seus primeiros espelhos. Quando morre um patriarca ou uma matriarca, perde-se um pouco desse vínculo. Por quê? Perde-se esse espelho e perde-se quem vai me guiar. Uma referência. Uma referência. É como se hoje eu tenho um líder, um chefe, e amanhã meu líder vai ficar de férias 15 dias.
Você já percebeu que na empresa fica todo mundo querendo mandar em todo mundo, se não tiver um interino? Então, por isso que a família, ela meio que se desestrutura no sentido assim, ela meio que se desmancha, nem todas, mas a grande maioria sim, porque perde aquele líder que comandava e dizia, vamos ficar juntos, vamos fazer natais, vamos fazer festas, vamos fazer isso e Almoçar aquilo. final de semana, Aqui né? quem manda sou eu, ocultamente, não no impositivo, mas em caráter de amor que eu tô dizendo. sim. Então, quando essa questão se quebra, infelizmente, perde-se esse vínculo, porque não tem a pessoa que vai dar essa condição emocional de elo. Ele é a condição, né? É igual uma hierarquia de uma empresa. Tem o líder, embaixo tem os bonequinhos que somos nós ali, que estamos ali embaixo. Então, esse líder perdeu, a gente fica ali tudo solto, vulnerável naquela estrutura. Então, assim é o âmbito familiar. Acontece com todas as famílias, né, Helena? Se você Sim, analisar. sim. A gente vê muitas situações, né, que fala assim, eu passo na casa dos avós ou das pessoas que Sim. faleceram, dá aquela nostalgia, mas ela nunca mais foi a mesma. Os almoços de domingo nunca mais serão o mesmo. E não serão, infelizmente. Sim. Porque perdeu também a energia daquela pessoa. Sim. Aquela pessoa, ela tinha uma energia de zelo, de cuidado, de elo. Que cada pessoa tem a única, né, Helena? A sua única energia. Então, E ninguém por vai mais, substituir. por mais Nem que você o irmão faça vai outros substituir. encontros, não vai ser mais a mesma coisa. Pode ter até um irmão mais líder, uma irmã. Ela não vai substituir o papel daquela mãe ou daquele pai que se foi. Não vai, não tem como. É impossível. E são fases, né, Helena? Parece que assim, todas as famílias passam, todo mundo tem que passar. Sim. E assim, é uma coisa que você só vai saber quando passar, né? Exato. Não tem como, não tem uma receita pronta. Eu falo que a vida não tem uma receita pronta, né? A gente vai passando e a gente vai encarando. Exatamente. São ciclos, cada um lida de um jeito. Tem pessoas que lidam com o luto de um modo muito agressivo, negativo, julgando o plano espiritual, a Deus e etc. E não cabe a gente julgar, porque cada um sabe da sua dor. Mas outras pessoas buscam compreender também através do espiritual. E tentar achar um porquê do que aquilo que aconteceu. Né? Então, assim, existem pessoas e pessoas. Algumas vão tacar a pedra e outras vão tentar ressignificar esse processo. No caso, questionando por que Deus fez isso E comigo. tem famílias né? que se unem mais, porque eles querem ter a memória e a lembrança viva daquela pessoa. Então Sim, se une mais, quer se juntar mais pra deixar a memória viva. E É que outras como não. São várias pessoas, penso eu, né, Helena? Vários irmãos ali, tem mais coisas que acontecem. Cada um tem o seu jeito, né? A sua particularidade. Então é difícil, eu acho que de repente juntar, né? O pessoal vai falar, vamos se encontrar, tal, não sei o que. Aí eu acho que é mais E difícil. muitas vezes as pessoas até participavam dessas reuniões familiares e tudo muito em questão por causa dos pais. Eu vou lá, porque senão meu pai vai ficar chateado. minha mãe. Aí depois Não era uma. perde, aí, né? tipo, era uma obrigação, não obrigação, mas depois perde-se isso porque não tem mais aquela figura. Pra vocês verem como que ele é velho, né? Rebobina. Né? Eu sou uma pessoa de história. Gostaríamos de agradecer a todos. 1 hora é extremamente pouco para falar com a doutora. Falei que ia ser pouquíssimo. Mas vamos deixar aqui em todos os cortes o @ da doutora, para vocês seguirem a doutora. O endereço da clínica dela. Nós agradecemos vocês. Se falar abraço que viu a no todos. podcast DNA, a doutora libera um desconto no tratamento. Agora, por que ele fez essa voz ainda, a gente não consegue entender. Mas... Pessoal, muito obrigado a todos. Grande abraço, beijo no coração e até a próxima.